Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso primeiro Pod DP. E para darmos o start, iremos entrevistar o nosso pastor-presidente Valdeci Lúcio. Boa tarde a todos, fico muito feliz de estar aqui juntamente com vocês. Pastor, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é que você já tem mais de 20 anos como pastor aí, nessa caminhada bem longa. E antigamente a gente não tinha um mundo digital crescendo tanto nas igrejas, era mais panfletos, cara a cara, na rua. E hoje o mundo digital tomou também conta ali da igreja. E como foi para o senhor, como pastor, essa mudança? Porque automaticamente o mundo digital, entrando para a igreja, a criatividade também ela entra para ser exercida. Então como foi para você, como pastor, essa mudança do mundo digital de antigamente e essa questão da criatividade? Para mim no começo, na verdade, foi um choque, né? Porque eu tenho 60 anos e quando começou esse tipo de trabalho, eu não tinha nenhum tipo de relacionamento ou contato ou time com essas coisas. Aí eu fui aprendendo. Quando eu comecei a aprender e eu comecei a pegar gosto, na verdade eu comecei a dar trabalho para a igreja. Porque ao contrário, o pessoal via mais uma pessoa na mídia do que como pastor. Eu tive muita facilidade depois de mexer com isso. Mas no dia a dia eu vejo que os pastores têm muita dificuldade, principalmente os mais antigos. Sim, levando para este lado, as pessoas acham que a adoração é só o momento da palavra e do louvor. O senhor acredita, e aproveitando essa pergunta, como você traria isso para a sua igreja, para os membros da sua igreja, a questão de a criatividade é também uma forma de adoração? Você acha que isso também é uma forma de adorar ao Senhor? E como você traria isso para os membros da sua igreja? Como você diria isso para eles? Porque realmente tem jovens que têm essa mentalidade um pouco mais atualizada, mas tem membros que não acreditam e é mais difícil dessa comunicação. Então, como seria para o senhor essa fala, assim, se você acredita que é uma forma de adoração também? Ministério pastoral, na minha visão, na minha compreensão, ele depende de criatividade. Aquele pastor que ele tem só uma linha de trabalho, um estilo de mensagem, uma forma de conduzir a igreja, com certeza vai ser um fracasso. Uma igreja estruturada é uma igreja onde se tem variedades, versatilidade. Então, isso se cria com criatividade. E o reino da criatividade dentro da igreja, ele parte, no meu entender, principalmente da mídia e dos jovens. A gente consegue ver que muita gente acha que a criatividade ela só está englobada na mídia e num design, num folheto que a gente faça ou que a gente faça no computador, e na verdade não. E talvez tem muitos membros dentro da igreja que têm medo, de exercer isso, né? Então, o que o senhor diria para quem tem medo, talvez, de ser criativo dentro da igreja? Porque ser criativo não é só fazer um vídeo ou fazer um design ali, mas às vezes num evento, criar e chegar no Senhor e falar, olha, eu tive a criatividade de fazer um evento para as irmãs, ou eu tive a criatividade de montar alguma coisa. Então, como que o que você diria para as pessoas que têm medo de exercer essa criatividade na igreja? Porque as pessoas acham que é só isso, é culpa da mídia, é a mídia que faz. Então, como que você diria isso para as pessoas, né, os seus membros que têm medo de exercer essa criatividade dentro da igreja? Monique, a mídia, ela apresenta aquilo que está acontecendo dentro da igreja. A igreja ela tem que entender que ela faz parte dentro desse contexto. A mídia ela mostra aonde que as pessoas conseguem caminhar e com isso a igreja ela tem que se mover. Eu saio um pouquinho do contexto da igreja para dizer assim para você e para quem está aqui nos ouvindo. Não somente dentro da igreja, mas no mercado de trabalho, escola, no meio da família, as pessoas elas já têm uma forma de conduta e de trabalho. Quer dizer, o comodismo. Você sair daquilo que você está fazendo e fazer uma outra coisa provoca medo em qualquer lugar. Imagina usando a mídia. Você se expondo, entrar dentro da rede social. A minha palavra era aquela que talvez lá atrás eu devia ter incentivado mais as pessoas. A gente só consegue fazer alguma coisa se a gente começar. É o medo, perder o medo mesmo, dar o primeiro passo. Eu não olhar para as outras pessoas, mas eu dentro de mim falar assim, não, eu vou começar. Quando eu começo a fazer, as coisas começam a acontecer, a mídia começa a ver, começa a abraçar aquilo lá, ou a mídia vê alguém fazendo e vai atrás daquela pessoa, começa a criar um contexto. Isso acaba trazendo uma harmonia dentro da igreja e com certeza todo mundo cresce. E, na verdade, o que vai acontecer é um crescimento no reino de Deus, né? Então, Jesus era criativo. Sim. Ele pegava, por exemplo, ele ficava em cima do barco, não era à toa. Ele ficava lá
para dar sonorização, para as pessoas verificarem de longe, ouvir ele. Ele subia em cima da pedra, mesmo estando no monte, e colocava as pessoas agrupadas, por quê? Para ter o poder de fala. A Bíblia não diz, mas eu me atrevo a dizer que até a posição no vento, do jeito de que ele ficava, ele olhava porque ele sabendo de como é que funcionavam as coisas, então ele apresentava para as pessoas. Esse é o papel da mídia, apresentar para a gente, para que a gente possa fazer. É por isso que um dia pegaram e falaram para mim, Valdeci, você não vai fazer, deixa que a gente faz. É muito importante a gente trazer isso para a igreja e realmente é aquilo que a gente acabou de falar. Mostrar que ser criativo não é só montar algo ou estar na frente de uma câmera. Talvez uma pessoa está sentada dentro da igreja e está com alguma questão, uma criatividade na mente de, nossa, poxa, no sábado X poderíamos fazer um evento tal, ou a igreja poderia se reunir em tal lugar para fazer um culto especial. E acha que isso é um bloqueio, né? Então que a gente possa mostrar mais disso mesmo, para não ter medo e entender que todo mundo pode sim ser criativo e aumentar para o reino. O reino cresce quando está todo mundo junto ali. Olha uma coisa que eu ouvi bastante, mas bastante vocês também já devem ter ouvido isso. Nada se cria, tudo se copia. Sim. A mídia, quando ela é bem usada em um determinado local, a gente vai copiar ela. Eu me lembro que alguns anos atrás, lá na Metodista, quando a gente estava lá no segundo ano fazendo aula de liturgia, um rapaz pegou e falou assim, olha, eu não gosto de repetir mensagem. O professor pegou e falou assim, olha, aquilo que é ruim, a gente não deve fazer segunda vez mesmo. Quer dizer, ele disse que quando é um negócio bom, a gente tem que fazer novamente. Então, ser criativo é pegar alguma coisa que alguém já está fazendo e fazer do meu jeito ou do jeito da minha igreja. Olhar, né? Com o seu olhar, com a sua identidade mesmo. É ser ter a identidade. A gente está aqui com outros convidados, né? Ouvindo a gente, aprendendo um pouco mais. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, né? Para acrescentar aqui no nosso podcast e a gente aprender um pouco mais. Alguém? Então ela gostaria de saber como que a criatividade pode ser usada para ser mais eficaz, né? Eu acho que o grande problema de uma pessoa criar alguma coisa, ela fazer adaptação para ela. É eficaz quando eu faço do meu jeito. Eu pegar uma coisa bacana de uma outra pessoa e querer fazer igualzinho ela, talvez isso é até falta de criatividade. Então quando eu pego alguma coisa de alguém e eu pego e mostro do meu jeito, eu acho que aí é mais eficaz. É assim que as grandes empresas aí que elas, de publicidade elas fazem. Você pode ver que de vez em quando ela pega alguma coisa que parece boba, mas a pessoa que está fazendo ela é especialista naquilo. Então pega uma ideia e se aplica numa pessoa. A sugestão que eu dou é que você faça do seu jeito. Essa sua palavra foi muito bacana, viu? Essa pergunta sua foi muito boa. Como é que eu vou abrir a cabeça de uma pessoa, no caso de um pastor? Eu tenho 60 anos, mas eu já fui adolescente, já fui jovem como muitos de vocês. O pastor, ele era mais ou menos um adolescente ou um jovem. E quando se fala alguma coisa para ele, na maioria das vezes, ele acha que ele tem o controle daquilo que ele está fazendo, está certo, e muitas das vezes a gente não consegue mudar. Por quê? Um pouquinho de inveja, um pouquinho de orgulho, um pouquinho, às vezes, de vaidade em qualquer pessoa, eu acho bacana. Mas o maior princípio que pode ter dentro de uma pessoa é a humildade. Então, antes de querer colocar alguma coisa na cabeça de alguém, ou no caso aí a pergunta é de um pastor, é mostrar para ele que, na verdade, que existem pessoas que estão fazendo alguma coisa funcional, que nem ela disse. Se você conseguir mostrar para ele que está funcionando, ou em qualquer lugar, se você mostrar alguma coisa que estava funcionando, vai dar certo. Eu estava conversando aqui com o nosso diretor aqui, um pouco antes, né? A gente estava conversando ali e ele me disse para mim o seguinte, duas pessoas, quando tem harmonia e andar junto e falar as coisas, aí com certeza elas conseguem se multiplicar. Se você se aproximar e mostrar para ele, e ele pegar e falar assim, não, vou fazer isso, dá certo. Agora, querer ensinar não vai dar certo. Querer mostrar alguma coisa na teoria não vai dar certo.
Porque na prática a teoria é outra. Às vezes não vai funcionar desde que você quer e vai ter problema. E eu sempre, levando para esse assunto, eu sempre falo também, eu sempre dou esse exemplo aqui para as pessoas, de Maria e Isabel. Isabel era um pouco mais antiga do que Maria, e Maria precisava de Isabel, mas Isabel também precisava de Maria, porque Maria estava carregando o Salvador, que também ajudaria Isabel. Então, trazer isso para o pastor também, essa questão de se sentar na mesa com pessoas talvez mais novas. A gente tem muitos problemas hoje em dia com pastores que talvez não quer sentar com um pastor mais novo, mas que é muito importante esse sentar na mesa, esse contato. Ele tem muito para me ensinar, mas talvez por ser mais nova, eu também tenho algo para ensinar para ele. Então esse tete a tete e essa caminhada de pastores e sentarem em mais mesas, eu acho que ajuda isso também muito, né? Dentro da igreja, aplicando esse conceito de mídia, esse conceito que é o tema de vocês hoje aqui de criatividade, tem me ajudado muito na minha vida pessoal. Quando nós aplicamos algumas coisas dentro da igreja, não somente a palavra, algumas coisas que funcionam, a gente acaba levando lá fora para a vida da gente pessoal. O que o pastor ele precisa entender? O que a igreja precisa compreender? Os instrumentos estão aí. Hoje, um bom pastor é um pastor empreendedor. Lá atrás, há uns 30 anos atrás, eu achava que um pastor ele tinha que pregar e tinha que louvar. Eu nunca tive facilidade em louvar. Na verdade, um desastre para louvar. Então, eu ia tentar fazer uma coisa que não dava para fazer. Só que eu descobri que eu posso ser empreendedor. Todo pastor, mesmo que seja uma pessoa limitada no conhecimento, ele pode ser um empreendedor. De que jeito? Sendo criativo, vendo uma pessoa que realmente faça alguma coisa diferente, no lugar dele barrar, pegar na mão daquela pessoa. Ele não vai levar só para o ministério dele, ele vai levar para a vida dele, vai ensinar outras pessoas dentro da igreja que também se aprende com a pessoa que está do outro lado. Há 20 anos atrás a gente pegava e falava que às vezes a pessoa que Deus quer usar está lá no fundo da igreja. Hoje eu digo que a pessoa que Deus quer usar está na frente da tela. Então, põe essa pessoa na frente da tela que você pode ter certeza que ela vai se destacar. Pastor, muito obrigado, por se assentar e conversar um pouco com a gente. A gente agradece pelo que o Senhor tem feito também aqui conosco. Então, que o Senhor volte mais vezes para a gente conversar mais. E você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter assistido. Acompanhe o nosso post de DB e contamos com você. Até o próximo. Deus abençoe. Pode ter certeza que nós vamos ter vários deles. A gente não sabe ainda se vai ser mensal, quinzenal ou uma semana. Mas hoje, aqui já é um piloto de um trabalho que vai acontecer bastante aqui. Vamos ser criativos. Já que nós já estamos aqui para fazer isso aqui, já vamos aproveitar e vamos fazer uma divulgação do nosso trabalho. Um abraço a todos.